A harmonização tributária e concessões de benefícios fiscais foram alguns dos temas discutidos entre os estados brasileiros durante a reunião. Mas a discussão principal foi em torno da redução do ICMS de 12% e 7% para 7% e 2%, respectivamente. O presidente do CONFAS salientou da importância do encontro e suas deliberações. Essa reunião é muito importante porque nós temos um debate que já vem de algum tempo no Brasil sobre a questão do ICMS e várias outras questões federativas, né? Então essa reunião vai discutir, entre outras coisas, como regulamentar a resolução do Senado que prevê o fim da guerra dos portos, né? Isso tem que ser feito por todos os estados de forma harmônica. Esse é um assunto importante para a reunião de hoje. O governador ainda comentou sobre a Lei Candir, que concede isenção de ICMS aos produtos importados. Devemos olhar o Brasil como um todo. Nós somos 27 irmãos, uns mais gorduchos, uns no tamanho certo e uns com desnutrição. Então, várias questões devem ser abordadas no aspecto federativo. Não só a questão do ICMS, a questão da dívida dos estados, a questão da Lei Candir, a questão do comércio não presencial, a questão do FPE, a questão dos royalties do petróleo, uma série de questões. Uns ganham, outros perdem. Ninguém pode perder na situação atual de uma crise mundial como assola. E graças a Deus o Brasil resiste muito melhor do que países que nós estamos a ver na Europa. Mas mesmo assim, por exemplo, quem tiver renegociação da dívida pode, como o Centro-Oeste, na alíquota de 4x4 no destino, não quebrar, só se aumentar o FPE, só se o comércio não presencial for destinado ao remetente, for cobrado no remetente, não com uma emenda que São Paulo fez através da Marta Suplicy, dizendo que ficava na origem, zera o comércio não presencial nessas condições. Então, várias questões serão discutidas. O secretário de Fazenda do Maranhão, Cláudio José Trinchão Santos, ressaltou que há uma falta de clareza quanto ao ICMS e que os estados precisam chegar a um acordo. Às portas fechadas, os 27 estados da federação reuniram-se hoje para discussões e deliberações de propostas de convênios do ICMS, um dos pontos mais críticos da reunião. E durante a reunião também foi pactuado 2 importantes acordos. Um protocolo criando o Concefaz entre os estados para infraestrutura e implementação de tecnologia das informações e um convênio de estudos fiscais entre os estados para cursos e discussões. André Putinelli ainda falou sobre a guerra fiscal com São Paulo na questão da industrialização, já que muitos estados oferecem incentivos fiscais às indústrias, ocasionando a saída de algumas delas para outros estados da federação. O problema principal não é a guerra fiscal. São Paulo não quer perder indústrias. E quando outros estados que querem se industrializar dão incentivos fiscais, tiram algumas empresas de São Paulo e vêm para outros estados, como tiram às vezes de Minas Gerais, como tiram às vezes do Rio de Janeiro, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que são 6 estados mais industrializados. Todos os outros 21 estados oferecem incentivos fiscais e tributários a maior do que estes estados para atrair indústrias, para diversificar a sua matriz econômica, para gerar empregos e para que as nossas populações não estejam na miserabilidade. Eles defendem os seus interesses. Nós defendemos os interesses do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, de 21 estados. Tiremos eventualmente o Distrito Federal. Portanto, os demais 20 estados estão desnutridos, estão minguados, raquíticos, famélicos, e clamam por uma justiça fiscal e tributária a partir do governo central para que renegocie a dívida, para que devolva recursos da Candir, para que o comércio não presencial possa ser regulamentado, para que o FPE, que não atende pelos critérios de outrora as necessidades atuais, possa ser feito. E aí, no final, está a guerra fiscal. Se todos esses 4 outros problemas resolverem, a guerra fiscal e a reforma tributária se farão, porque não haverá, melhor dizendo, estados que perderão. Estados que ficarão com o que têm.
estados, alguns que crescerão, mas tem que crescer os que estão famélicos, tem que crescer os que estão desnutridos.